Bem, gravando. Senhor Fernando, eu queria, por favor, que o senhor começasse fazendo um mini currículo do senhor. Eu sei que a vida do senhor, assim, profissional é bem extensa, mas um mini currículo, até nessa passagem que o senhor teve como diretor de jornalismo, Não, não é tanto assim, não. Mas, fotográfico. bom, eu estudei curso superior, primeiro eu fiz Direito, aqui na Universidade Federal de Goiás. Depois, em Brasília, como eu trabalhava lá, eu aproveitei e fiz um curso de Introdução às Ciências Jurídicas, às Ciências Políticas, lá na UNB. E, posteriormente, eu só vim cuidar especificamente e academicamente de jornalismo quando já estava na atividade. Foi quando eu fiz o MBA, o Master de Jornalismo em São Paulo. A imagem do senhor sumiu de novo. Agora eu só vejo o nome do senhor. Voltou. É? Então Isso. tá. Pronto. Mas então, a minha formação acadêmica é essa, fora alguns cursos de paralelos que a gente faz de quando surge oportunidade. Mas a minha grande escola de jornalismo, eu vou confessar para você, foi exatamente no Tocantins, porque eu tinha experiência na área de comunicação, mas em publicidade, que eu fui sócio de uma agência de propaganda em Goiânia, e isso me deu uma certa intimidade com o meio, mas não especificamente com o jornalismo. O jornalismo só veio mesmo de forma consistente na minha vida quando eu fui para o Tocantins para cuidar da implantação e da estruturação da empresa no Tocantins, dos veículos da empresa, e também, posteriormente, de forma muito mais intensa e mais definitiva, quando assumi a direção de jornalismo do grupo todo, Goiás e Tocantins. Bom, agora o senhor, nitidamente, o senhor faz parte da história da implantação do telejornalismo tocantinense, independente do grupo Jame Câmara, porque foi uma das primeiras empresas a implantar esse tipo de veículo de comunicação aqui no estado. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte: como é que foi para o senhor participar desse processo a partir do zero? Porque o senhor também estava começando a sua carreira profissional, por mais estrada que o senhor tivesse conhecimento técnico para isso, mas é o ineditismo, né? Não se existia um Estado, depois se houve a criação do Estado e depois, em seguida, houve a implantação de uma emissora de televisão. Isso não é simples, nem dizendo assim não é simples. Imagine fazendo acontecer. Como é que foi isso para o senhor? Bom, eu cheguei no Tocantins, fui convidado pela organização Jame Câmara para assumir a diretoria do Tocantins, e cheguei no Tocantins em 88, novembro de 88, final de novembro. O Estado foi criado, obviamente, todo mundo sabe, em outubro de 88, com a Constituição. E foi feita todo aquele processo de eleitoral do mandato tampão, onde foi eleita a primeira vez o governador Siqueira Campos, mas o Tocantins estava em processo de surgimento, vamos dizer assim. E eu fui eu desembarquei em Miracema, do avião da empresa, já conhecia a cidade de Miracema por uma circunstância na época de campanha política que eu tinha ajudado na campanha do Jaime Câmara, mas eu tinha uma leve sensação que conhecia a cidade, mas realmente não conhecia. Cheguei em novembro para fazer o reconhecimento do terreno e vi que o que mais tinha presente e o que mais tinha de importante que poderia facilitar o trabalho era o entusiasmo das pessoas, tanto as pessoas nativas como as que estavam indo para lá motivadas pela novidade do novo estado, pela nova fronteira, pela evidente abertura de oportunidades. Porque eu me instalei na rádio que a empresa tinha
o grupo tinha lá, que é a Rádio Cultura de Miracema, que era uma casinha de 5 cômodos, um ocupado com estúdio, outro ocupado com escritório, e tive que começar a ver como que funcionava, porque a empresa tinha uma televisão em Araguaína já em funcionamento, uma televisão em Gurupi já em funcionamento. As TVs Anhanguera de Gurupi e Araguaína, que você conhece muito bem. Mas, naquela época, eram quase umas retransmissoras do sinal de Goiânia. Araguaína contava com um recurso técnico limitado e Gurupi um pouco melhor, porque em Gurupi tinha uma base da Embratel lá. Então, ela era melhor assistida de sinal. Mas, enfim, nenhuma tinha uma estrutura, a não ser a estrutura comercial, de produção local, de comerciais, comercialização, mas ainda não tinha. Eventualmente, Goiânia enviava equipes para fazer uma cobertura jornalística. Só que eu percebi logo, diante do comportamento das pessoas nativas e das que estavam indo lá, que o novo Estado, as pessoas do novo Estado, exigiam um tratamento que fosse identificado com as necessidades e o perfil e a história daquele povo que estava motivado, extremamente motivado pela emancipação conseguida. Então, o alinhamento com as questões de Goiás não cabiam mais naquilo. Então, o meu esforço, junto com todas as pessoas que estavam lá de pioneiros, era de criar condições para começar a ter um noticiário, isso eu estou falando antes da implantação do Estado Real, que foi dia 1º de janeiro de 89. Começar a criar condições para que o Estado tivesse a sua própria personalidade jornalística. Então, começamos a atuar, o pessoal de Goiânia, a estrutura de Goiânia estava disposta a isso, e uma coisa que me ajudou muito foi aquilo que poderia parecer dificuldade. O que era? Era desconhecer de forma detalhada o modo de operação para se fazer o jornalismo, principalmente o telejornalismo. Como eu não conhecia o detalhamento, eu não sabia as dificuldades que poderiam aparecer. Então, eu me dispunha a fazer coisas, e a equipe toda se dispunha a fazer coisas, que, teoricamente, não seriam possíveis. Então, para você ver, dia 1º de janeiro era a implantação do Estado, a posse do novo governo. Nós conseguimos fazer a transmissão pelas emissoras de rádio ao vivo de toda a solenidade, com uma rede de rádio do grupo. Tinha uma rádio em Porto Nacional, uma rádio em Gurupi, a rádio de Miracema e a rádio Araguaína. E conseguimos linkar com a ajuda da Tele Goiás e fazer a primeira transmissão em rede no Tocantins do evento que era o mais importante que tinha historicamente no Estado, que era a posse do novo governo e a real implantação, a materialização da criação do Estado do Tocantins. E a televisão, de imediato, já começou a produzir, transmitido de Goiânia, um jornal em Anhanguera, da noite, com matérias do Tocantins. Então, era um jornal feito para o Tocantins. Era apresentado em Goiânia e transmitido via satélite para as emissoras do Tocantins, retransmitiam. Então, esse foi o primeiro passo do telejornalismo no Tocantins, a partir de Goiânia. Tinha um outro apresentador, nós produzimos todo o material aonde nós tínhamos equipe, tinha uma equipe comercial que passou a fazer algumas matérias lá de Araguaína, tinha uma equipe de comercial que passou a fazer também algumas matérias em Gurupi, e em Miracema nós tínhamos equipes que eu trazia de Goiânia, para poder, porque não tinha profissional ainda formado para fazer esse trabalho, mas sempre aproveitando algumas pessoas que já estavam lá e que se dispunham a ajudar.
As matérias eram gravadas em fita e nós tínhamos muita dificuldade para transmitir isso para Goiânia. Então, o que era feito? Era feito o transporte das fitas com as matérias para que Goiânia editasse e apresentasse o telejornal. Uma coisa de maluco, né? A Não, gente agora, conseguir. o senhor falou uma coisa que eu confesso que na minha pesquisa ainda não tinha aparecido isso. Porque a gente está focando bem no Bom Dia Tocantins, mas eu tocou numa coisa que me despertou muito. Essa transmissão da apresentação de Goiás para o Tocantins com o jornal exclusivo, que era a segunda edição. Isso, nos livros que contam a história do telejornalismo no Estado, isso não é registrado, porque o foco maior geralmente sempre é quando acontece a transmissão ao vivo daqui do Tocantins, De mas não essa Gurupi. transmissão. Isso. É verdade. É verdade. Mas já teve o Jornal Pioneiro do Tocantins, foi a segunda edição, e era apresentado em Goiânia e transmitido via satélite para Araguaína e Gurupi, Essa que transmissão, julgavam isso no Estado. essa transmissão era ao vivo, de Era Goiânia. ao vivo. Era ao vivo em termos. Ela era gravada no momento que era Entendi, possível e entendi. jogada do ar. Gravava Mas era durante. transmitido de Goiânia, Entendi. no horário habitual do Jornal Anhanguera, segunda edição. Enquanto a segunda edição ao vivo de Goiânia estava acontecendo, havia um jornal gravado horas antes para ser transmitido Isso. exclusivamente para o Tocantins. Então, tinha O senhor dia. lembra, só tem lembrança de quando houve isso, essa primeira edição do segunda edição nesse formato? Eu sei que é meio difícil precisar, mas só tem na Olha, mente. com certeza foi no início do primeiro semestre de 89. Ou Foi de no... logo no Tá, começo. certo. Uhum. Logo no começo da história do Tocantins. Porque eu tinha pressa de colocar a empresa sob os olhos mais simpáticos possíveis daquela população que começar a adquirir uma nova, vamos dizer, uma nova carência de cidadania. Queria a própria identidade. Não queria, não estava aceitando mais a interferência de Goiás no, no Tocantins, apesar de ter um relacionamento econômico, político ainda, mas socialmente já tinha aquele sentimento de independência e uma das razões que poderia levá-lo a aceitar bem o Grupo Jaime Câmara seria reconhecer que o Grupo Jaime Câmara, além de todo o aspecto pioneiro que ele fez na região enquanto Goiás, ele continuaria com esse espírito pioneiro de beneficiar a região de forma adequada e ajustada aos novos interesses e aos novos perfis do Estado. Então, foi logo no início que nós começamos essa transmissão. Agora, tinha peculiaridades, né? Tinha dia que a fita não chegava, porque nós mandávamos as fitas de VT de ônibus, de avião, de carona, de todas as formas possíveis, porque o transporte era o transporte da fita física, não era do material via eletrônico ou qualquer outra forma, era a fita física. E se ela não chegasse, o jornal tinha que ir para o ar. Aí era quase um radiojornalismo. Você tinha os releases, que aí eram mandados por fax. Você não chegou a conhecer o fax, né? Conheci. A Mas câmera do senhor aí. desligou de novo, tá? Mas só pode ir falando, tá? Não tem É, problema. mas era. Deu? Voltou. Ah, Sumiu mas de, era sumiu de novo. a minha imagem não está agradando. Voltou. Mas então, Sumiu. então o que ocorria? Não está segurando, não. Sem problema. Vai. Mas então, o que ocorre? O material era feito um release do extrato do material de vídeo que era encaminhado, e esse release era enviado via fax para a televisão em Goiânia. Então, dessa forma,
que o pessoal editava o jornal em Goiânia e colocava no ar. Quando nós chegamos em Miracema, eu tive 3 equipamentos de tecnologia importantíssimos, ou mais, 4. O primeiro era o ar-condicionado, né? Esse foi E salve por fundamental. ele até hoje. Segundo, foi um aparelho de fax. Terceiro, foi um aparelho de telefoto, ou alguns chamam de radiofoto, que era a forma de transmitir as imagens de fotografia do jornal. E, eventualmente, até para a televisão também. A televisão usava, porque chegava em Goiânia. Isso aí você nunca ouviu falar desse Não, recurso, né? não. E o outro era um telex, coisa que também não sei se você chegou a ter. Só de nome. Telex era um tipo de um teletipo que você passava, só que ele escrevia, não era o teletipo, era de sinais, né? De fita. E esse aí não, esse aí já imprimia, você digitava aqui em Goiânia, por exemplo, um texto, ele já era imediatamente transmitido e imprimia num papel no destino que você escolhesse. Bom, então, eram esses os recursos tecnológicos. E as equipes de telejornalismo, elas iam se revezando. Tinham os profissionais de lá, tipo Carlão, tipo Bucá, e tinham os profissionais que vinham de Goiânia para ajudar. Mas o mais interessante disso é que, não por opção, mas por necessidade, nós criamos, talvez, o que depois veio a ser denominado como o repórter multimídia. Porque nós tínhamos jornalistas de televisão que, eventualmente, tinham o seu texto aproveitado para o jornal. E tínhamos jornalistas de jornal que, eventualmente, faziam matérias de televisão. E E se faziam precisasse matérias que gravar para o rádio também, então. para o rádio, para tudo, porque era uma questão de carência de recursos humanos e recursos tecnológicos. Então, nós tínhamos que otimizar a utilização de tudo aquilo que nós tínhamos. Fosse fotografia, fosse imagem de videotape, e o principal, que era a produção pessoal do pessoal que estava trabalhando. Então, o início real foi esse. Posteriormente, já com Palmas em desenvolvimento, nós iniciamos aquilo que deve ser o objeto da sua preocupação principal, que foi o Bom Dia Tocantins, que era apresentado em Gurupi, mas que nós já tínhamos algum recurso em Palmas, porque quando instalamos a torre de retransmissão em Palmas, foi instalado um recurso que possibilitava linkar Palmas com Gurupi e colocar no ar. Então, nós fizemos, e deve ter aí nos arquivos da televisão, uma transmissão ao vivo, só que não tinha estúdio, não tinha sala, não tinha nada. Então, a entrada de Palmas era no campo. Então, o Carlos Gomes, várias vezes transmitiu. Entrava ao vivo, principalmente no Bom Dia, mas até em outros jornais de Palmas, mas falando lá do Cerrado. Não falava em estúdio nem nada, porque não existia. Era do Então, pátio, com foi o aí. mato no fundo e tudo mais, né? Exato, a obra do palácio no fundo. Então, tinha toda essa situação pioneira que, se dificultava, aquilo entusiasmava todo o grupo de trabalho, porque nós tínhamos plena consciência que aquilo era um trabalho pioneiro, inédito, que ninguém tinha tido oportunidade, nenhum profissional, pelo menos no Brasil, tinha tido oportunidade de experimentar.
Então, era um negócio que entusiasmava todo mundo e foi esse entusiasmo da equipe toda que conseguiu levar. O Agora, jornal, com o tempo, então, a coisa foi amadurecendo e os outros jornais foram sendo implantados, né? E acabou o completo como nós temos hoje, uma estrutura respeitada em todos os meios. tem uma carta que até eu mandei para o senhor aí, na verdade, Uhum. a Heloísa, a professora Heloísa que me encaminhou. Aí eu não sei se ela encaminhou para o senhor ou se o senhor que encaminhou a ela. Mas Eu que assim, encaminhei essa carta, eu vi a carta. Foi uma carta que eu fiz cumprimentando isso, a equipe quando foi a inauguração, porque ela era apresentadora. isso. E o Ela Lindomar. foi apresentadora. Aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: como é que era a estrutura física em Gurupi? O que o senhor tem na memória a respeito disso? Assim, como é que era a estrutura física? Você entrava, o estúdio era dividido, eu sei que eu imagino que todos os estúdios eram reaproveitados para todos os telejornais, mas como é que era essa estrutura? E na sequência, o senhor dizer para a gente como é que foi o sentimento de redigir essa correspondência, esse memorando parabenizando de algo que o senhor visualizou e conseguiu executar. O Adriano, nós acostumamos muito, por conta desse pioneirismo, a trabalhar com quase nada de recursos. Então, qualquer melhoria na estrutura era comemorada por todo mundo. Gurupi foi estabelecido como base porque Gurupi foi beneficiada com um momento em que uma produtora da empresa estruturou fisicamente melhor a emissora, ainda lá na rodovia, na BR, onde eram os transmissores, para alguns trabalhos comerciais. Então, nós aproveitamos essa estrutura que estava pronta, adequamos para ser um estúdio para ser utilizado para programas ao vivo dos telejornais. Então, agora, era um estúdio só. Nós fazíamos as variações de cenário tanto quanto possíveis, mas essa era a menor preocupação que a gente tinha. A preocupação maior não era com a forma, era com o conteúdo, era oferecer para a população um noticiário que fosse adequado às demandas da população na época, que provavelmente não são as mesmas de hoje, mas certamente não eram as mesmas de quando era território de Goiás. Então, a minha preocupação e a preocupação da empresa, e era isso que era transferido para toda a equipe, era exatamente isso: fazer um produto que fosse bem aceito, que motivasse e que fosse coerente com aquele espírito de pioneirismo e de progresso que era tomado por toda a população. Então, era isso. E a base foi Gurupi por essa circunstância especial e a partir daí que a gente transmitia. Posteriormente, aí, depois montamos uma estrutura, foi melhorada a estrutura de Araguaína, que passou a atuar de forma regional também, e quando veio Palmas, aí a coisa ficou adequada na forma mais justa que precisava. E hoje, assim, como é que o senhor se sente tendo o nome diretamente ligado à história do telejornalismo regional, do telejornalismo tocantinense? Olha, eu até hoje, quando esse assunto vem à tona, eu sinto uma satisfação, um orgulho muito grande, saudade de toda a equipe que trabalhou comigo, porque nós não tinha diretor, funcionário, era todo mundo junto. As dificuldades levam a unir, né? A amálgama é muito mais consistente quando ela é forjada na dificuldade. E essas dificuldades tornaram mais muito consolidadas praticamente toda a equipe
e com isso criou esse sentimento de amizade e de saudade que eu tenho até hoje. Eu tenho, faz muitos anos que eu não volto ao Tocantins, mas eu tenho o Tocantins como uma referência profissional importantíssima na minha vida e uma experiência pessoal indescritível. Eu não tenho como desconhecer que certamente foram os 10 anos mais importantes da minha vida, porque antes eu atuei em várias áreas, então tem dois momentos muito importantes que marcam minha vida. Uma foi na atuação no automobilismo e outra foi a atuação no Tocantins. Que lá foi o meu marco zero na área de jornalismo, uma área que me gratifica, sempre me gratificou muito. E a gente agradece, porque, Ah, né, assim, foi a ousadia de pioneiros que fizeram com que nós chegássemos até onde estamos hoje, né? Por mais que a história seria outra, e a história que a gente tem hoje, ela é muito boa, então a gente fica muito agradecido. verdade. A Obrigado, história é viu, boa. pela disposição do tempo do senhor e pela contribuição nesse singelo trabalho que a gente Você pretende. vê que eu me entusiasmo quando eu falo do Tocantins, né? Ah, e é muito bom, a terra é muito boa. Essa expressão que hoje é citada, porque eu acho o Tocantins sensacional, só tem uma dificuldade de me conciliar com o calor. E essa expressão que hoje é muito utilizada, de o sol para cada um, foi eu que forjei essa expressão e o Tião Pinheiro é testemunha. Não? Ó, tá Então, vendo? Mais um detalhe para a história documentada agora. porque eu falei isso há muitos anos, porque quando o Tião Pinheiro era o editor do jornal, só que a editoria era em Goiânia, Sim. não era no Tocantins. Então, nós produzíamos o material, mandávamos por fax, telex, coisa para Goiânia, tinha um Pinheiro que cuidava da edição disso lá. Mas, então, um dos momentos das minhas conversas diárias com ele, estava um calor terrível, né? Eu brinquei com ele, Tião, aqui tem um sol para cada um, cara. O sol aqui é individual. E outra coisa, ele não dorme, são 24 horas por dia. E, e, Ele esses, esconde, mas não dorme. e o sol segue desse jeito até hoje, viu? Não tem Chovendo ou jeito. não, tá o sol perene como as Na águas época do da Rio. construção de Palmas, era o sol e a poeira. É, nossa, Nossa, a poeira era a algo. poeira. Quando você passava de avião sobrevoando a BR, Aquela você via aquela nuvem. nuvem vermelha sobre a região de Palmas. Era absolutamente identificável. Era impressionante. Olha, Impressionante. imagino que foi uma época bem desafiadora, né? E Foi muito bom. Foi bom. imagino que ver tudo Tive, isso deve tive, passar um filme. tive alguns. Como eu fazia tudo isso num avião pequeno, teve duas coisas que foram interessantes e contribuem para a história, minha história pessoal. Uma é que eu aprendi a pilotar e a outra é que eu tive 2 acidentes de avião. E tá aí para contar, né? Isso é o E mais estou aqui para importante. contar. Mas é isso, Tocantins proporciona isso, viu? Mas proporcionando de tudo, proporcionou um elenco de amizades que eu não me esqueço. Posso até não ter contato, mas são pessoas admiráveis, que todas trabalharam de forma intensa, entusiasmada e competente. Isso eu tenho que Obrigado mais uma agradecer vez muito. pela contribuição do senhor em todos os aspectos, Foi um prazer. na trajetória do telejornalismo, na minha trajetória profissional, quando eu fui contratado, o senhor era diretor de jornalismo, e agora com o meu trabalho de conclusão desse mestrado. Olha, Obrigado desejo pela sucesso, participação. continuado sucesso seu, viu, Adriano? Estamos aprendendo todo dia. Tá bom, Obrigado. tá bom. Um abraço para você. Um abraço. Até mais.